Paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson, estou aqui para mais uma aula da Escola Dominical. Já estamos aí no terceiro trimestre, né, fazendo essas videoaulas, fazendo os slides, e Deus tem abençoado bastante as escolas dominicais aí de todo o Brasil. Tem gente do Brasil inteiro usando os slides na igreja. E se você não usou ainda, eu recomendo você usar, recomendo você baixar o slide. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, clica no link, você irá para a minha página. Se você estiver vendo no Facebook, também clica no link, você irá para a minha página. Vai ter um espaço de colocar o e-mail. Se você já colocou o e-mail aí alguma vez, entre no seu e-mail, dê uma olhada que lá eu enviei um e-mail para você, com o slide lá já no link que te envia para a página VIP, e na página VIP você baixa o slide sem colocar um e-mail. Você só precisa colocar um e-mail uma vez. A partir daí, toda semana eu vou mandar um e-mail para você, pedindo lá que você clica e baixe o slide direto. E você vai ter acesso aos slides anteriores também na página VIP, né? Todos os slides anteriores vai estar lá. Você simplesmente clica e baixa e usa, né, quando você quiser. Então é isso, recomendo você usar. Se você nunca usou, tenho um vídeo aí também dando a dica, você usar o slide usando a TV. Conecta a sua TV de LED no computador com cabo HDMI e você consegue usar o slide na sua igreja, dar uma aula dinâmica, uma aula diferente. Nessa aula, que é a lição número 7, né, vamos aqui voltar para o assunto da aula. José, fé em meio às injustiças. A gente vai ver aqui a vida de José. A vida de José ela é conhecida, né? Todo mundo conhece a história de José. Muito difícil alguém nunca ouviu falar de José. Até mesmo uma pessoa que nunca leu a Bíblia já ouviu falar da história de José, porque é uma das histórias mais belas da Bíblia. Mas aqui, nessa lição, o comentarista da revista focou nas crises, nas dificuldades que José passou e como ele superou todas essas dificuldades. A lição tem aqui um textuário, Gênesis 39, 2. O Senhor estava com José e foi varão próspero. Deus estava com ele, né? Vamos continuar. Verdade prática. No enfrentamento de uma crise, a sabedoria divina é indispensável. Então, né, diante de uma crise, como José passou por crise, a sabedoria de Deus que Deus deu para ele foi o que fez com que ele superasse todas as crises. Então nós temos que pedir a Deus sabedoria. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 37, de 1 a 11. Eu não vou ler, de costume eu não leio, eu não faço essa leitura, eu suponho que você já fez. Então pare o vídeo e faça essa leitura, porque aqui conta a história aqui de José quando ele fala dos seus sonhos, né? Seus sonhos. E os irmãos não gostam disso. Vamos entrar aqui logo na introdução. Como eu já falei, a história de José é uma das mais belas registradas nas Escrituras Sagradas. Muita gente, né, considera assim, uma das histórias mais belas escritas, né, em todos os livros, porque ela tem muitos altos e baixos, tem um enredo aí que dá para fazer filme, novela, escrever romance, dá tudo, é bem completa mesmo, bem completa, uma história completa. E a gente vê aqui nessa história que tem um pai amoroso, um pai que cuida dos filhos. Muita gente questiona, né, por que Jacó gostava tanto de José. Tem vários motivos, né? Um deles é porque ele é filho de Raquel, né, aquela mulher que ele trabalhou 14 anos para se casar. Então é a mulher que ele amava. Ele nasceu já na velhice dele, né? Jacó já estava velho quando José nasceu e foi filho da mulher que ele mais amava. Então é um motivo, né, dele amar mais a José do que os outros. E a gente vê a história desse homem, né? A gente vê a inveja dos seus irmãos. Eram invejosos, não sabiam lidar com a situação. Apesar de Jacó não estar 100% certo em gostar mais de um filho do que dos outros, não tinha necessidade dos irmãos de José serem tão invejosos. E conta também a história aqui, né, dos sonhos, né, de um jovem, né? José era um sonhador, mas não era aquele sonhador que imaginava que queria ser alguma coisa. Era um sonhador que Deus tinha dado um sonho para ele. Deus tinha colocado um sonho
no coração dele, e de fato ele sonhou de verdade, ele dormiu e sonhou, não foi aquele sonho de imaginação, ele sonhou. A gente vai falar dos sonhos de José mais na frente. Deus colocou esse sonho porque Deus tinha um propósito na vida dele. Então, nessa lição, nós vamos estudar aí a respeito das crises enfrentadas por José e sua atitude diante de cada uma delas. Então ele enfrentou várias crises, como que ele se comportou e como que nós aplicamos isso na nossa vida, que é o mais importante na escola dominical, é entender como que nós possamos melhorar a nossa vida espiritual, financeira, cotidiana, nossa vida por completo, colocar assim, né, tomando exemplos da Bíblia que nós possamos assim aplicar de fato, né, na nossa vida e também no nosso relacionamento com o próximo. 2 sonhos e muitas crises. Vamos ver aqui o primeiro tópico da lição. Primeiro vamos falar aqui da família de José, né? Ou seja, José ele tinha 12 irmãos e uma irmã. No caso ele tinha 11 irmãos e uma irmã, né? Que eram 12 no total. Jacó teve 12 filhos. Ele teve aqui os filhos com Leia: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Então a gente vê aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos com Leia, né? Com Bila já era porque assim, Leia tinha um filho atrás do outro e Raquel não tinha filhos, não podia ter filhos, ela era estéril. Raquel, revoltada com a situação, pediu para Jacó se deitar com Bila, que era sua serva, que ajudava ela lá. E naquela época, quando se deitava com a serva, o marido se deitava com a serva, era como se o filho fosse da própria mulher. Então era como se Dan e Naftali fossem filhos de Raquel. E depois Leia parou de ter filho e pediu para Jacó se deitar com Zilpa, que era sua serva. E teve Gade e Azé. Então, mais 2 filhos aqui. Depois de muito tempo, Raquel teve José e depois Benjamim. A gente vê aqui, quando ela teve Benjamim, ela morreu. Ela faleceu no parto. E aí, então a gente vê aqui toda a família de Jacó. Apesar de Raquel ser estéril, Deus abençoou ela e ela teve aí 2 filhos e um deles foi José. Então, talvez pelo fato de José ter nascido, né, quase um dos últimos, um filho da velhice e também da mulher que ele mais amava, que ele trabalhou 14 anos de graça só para casar com ela, talvez por causa disso Jacó gostava mais de José. Mas a gente tem aqui as 12 tribos de Israel. Se você olhar a história de Israel, você vai ver que não tem a tribo de José. Não tem a tribo de José porque Manassés e Efraim são os 2 filhos de José que vão pegar o nome das tribos, né? Vai pegar lá, vai dividir. É a meia tribo de Manassés e a meia tribo de Efraim, que constitui uma tribo só, que seria a tribo de José. Se você olhar o mapa de Israel, você não vai ver a tribo de José, mas ele fazia parte, mas ficou para os seus filhos. Jacó amava José. O que diz em Gênesis 37, 3? Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Olha só, naquela época eles vestiam um linho, né, de uma cor só, né, aquele pano feio, parecia pano de saco. Não era bonito. E quem tinha uma túnica de várias cores era uma coisa de rico, né, coisa diferente. E Jacó, de alguma forma, ele conseguiu essa túnica, ele deu essa túnica para o seu filho. Muitas vezes é um problema para quem tem vários filhos, né? Que eu não tenho filhos ainda, mas quem tem passa por um problema seríssimo. Quando dá um presente para um, tem que dar para o outro. Se não der para o outro, fica com raiva. Então, quando vai comprar um presente, tem que comprar logo 2, 3, 4. Imagina Jacó, que tinha aí 12 filhos, né? Homens e uma filha. Mulher, então como que ele ia arrumar 12 túnicas, né? Não tinha como. Ele arrumou uma túnica, que era algo muito difícil, e deu para aquele que ele mais amava. A gente observa um certo favoritismo. E olhando para a história anterior dos pais de Jacó, a gente já vê favoritismo. Olha só, Gênesis 25, 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Então, esse favoritismo que Jacó tinha com José, né, já existia na família, que
a mãe dele gostava dele, a mãe de Jacó gostava dele. E Isaac, né, que era o seu pai, gostava do seu irmão, Esaú, já tinha um certo favoritismo. E esse favoritismo trouxe problemas para toda a família. Nós conhecemos que aí Rebeca ajuda a Jacó, né, e a enganar Isaac, e depois Esaú quer matar Jacó, é aquela confusão toda, tem que ir embora, problemas, favoritismo trouxe problemas. Tá, a gente já viu aqui que Jacó, né, que é Israel, Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos. Gênesis 37, 3, parte A. Ele aprendeu com quem? Aprendeu com seus pais. O favoritismo que Jacó tinha vinha também do fato de José ter nascido da mulher que ele mais ama. No entanto, já era algo que ele tinha aprendido com seus pais, né? E trouxe esse favoritismo, trouxe problemas, muitos problemas que a gente conhece, que trouxe inveja para a família de Jacó. Os irmãos de José ficaram com inveja de José por causa desse favoritismo. Temos que ter muito cuidado com isso. Quem tem filhos, né? Quem tem filhos tem que ter cuidado com isso, em ficar dando mais coisas para um filho do que para o outro, ajudando mais um filho do que o outro. Esse favoritismo, ele traz problemas. E Jacó, ele aprendeu com seus pais. Ele já aprendeu com seus pais e aplicou na sua família. E seus pais tiveram problemas com isso e ele teve também. Então, cuidado com favoritismo. Tem que criar os filhos de uma forma que seja igual, né? Você tem um amor igual por todos os filhos. Não pode dar preferência para um ou para outro. Uma família dividida, né, é uma família que não funciona, né? É uma família que não pode resistir às crises. Qualquer família dividida não vai resistir às crises. A família tem que estar unida, né, e não dividida. Então, favoritismo causa desunião na família, como causou na família de Isaac e Rebeca e na família de Jacó. A inveja dos irmãos de José. Vamos ver aqui. Inveja, vamos falar um pouco de inveja, né? Na aula anterior nós falamos de inveja. E inveja, eu nem me lembro se eu falei isso lá, mas inveja, não existe inveja boa. Toda inveja é ruim, toda inveja é má. Porque inveja não é querer ter o que o outro tem. Isso é cobiça. Quando você quer ter o que o outro tem, você está cobiçando. É um tipo de cobiça. A inveja é quando você quer destruir o que o outro tem. Não é que você quer o que o outro tem, é que você quer que ele perca o que ele já ganhou. Isso é inveja. Os irmãos de José eram invejosos. E por que eles tinham inveja e ódio dele? Motivo número 1, José denunciava as coisas erradas de seu irmão. Então, toda vez que os irmãos de José faziam alguma coisa, ele lá contava. Tem gente que diga, há quem diga, né? O José também, né, era enxerido, né, não deveria fazer isso. Não sei, eu não vou entrar aqui no mérito e julgar se José estava certo ou não em denunciar o que os seus irmãos estavam fazendo de errado. Ele tinha o seu motivo para fazer isso. E motivo número 2, nos seus sonhos José aparecia em uma posição de honra. Quando José contava os seus sonhos, que a gente vai falar um pouco mais na frente, ele sempre estava na posição de honra. E os seus irmãos se curvando diante dele. Isso trouxe mais inveja e ódio da parte dos seus irmãos. As crises na família de Jacó. Era uma família unida? Tá, tudo bem. Era uma família grande, unida talvez. Mas tinha crises. Crise de favoritismo, crise de ódio. Ou seja, favoritismo, Jacó gostando mais de um filho. Ódio, os irmãos de José odiavam ele. Crise de inveja, eles tinham inveja dele. E crise de falsidade, né? Ou seja, eram falsos, né? Ou seja, eles mentiram para o seu pai, né? Lá na frente a gente vai ver isso, que José morreu comido por um animal. Enfim, essa família, com todos esses problemas, era parte dos desígnios de Deus para a formação de um grande povo. Olha só, muita gente fala assim, mas será que eles tinham, como se diz assim, uma capacidade de serem o povo de Deus, o povo escolhido de Deus? Aquele negócio, Deus não escolhe pelos méritos. Deus não escolheu a família de Jacó por seus méritos. Ele não escolheu Abraão por seus méritos. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça, foi pela fé. E
Jacó também teve fé, José teve fé. Todos eles venceram pela fé, não foi pelas suas obras. Se Deus fosse olhar para as obras deles, eles estavam condenados, ninguém aqui era salvo. Mas Deus tinha um plano na vida deles, Deus queria constituir uma nação, uma grande nação. E esses jovens invejosos, né, esses jovens cheios de ódio, essa família com favoritismo, era a família escolhida por Deus. Eram o povo de Deus. Por que isso? Deus não pensa como nós e não julga segundo critérios humanos. Sua justiça e seus desígnios são perfeitos, embora sejamos injustos e imperfeitos. Se Deus fosse olhar para somente os nossos atos, nós todos seríamos condenados, ninguém seria salvo. Então todo mundo está condenado. E somente pela fé no Messias é que nós alcançamos a salvação. E naquela época o Messias não tinha vindo ainda, mas para Deus já tinha. O Messias já foi morto na cruz desde o começo da humanidade. Para Deus o Messias já tinha sido morto. E pelo sangue do Messias, essa família era salva. Essa família já tinha alcançado a salvação. Pela fé, eles criam, eles acreditavam. Eles tinham fé em Deus. Eles acreditavam em Deus e já tinha nessa época a promessa do Messias. Então eles tinham fé, de fato, já no Messias, de uma forma ou de outra. Eles eram salvos pela fé, escolhidos não pelos seus atos, pelas suas obras, mas porque eles creram em Deus, da mesma forma que Abraão creu em Deus. Os sonhos de José. Vamos entrar agora nos sonhos de José. Deus deu um sonho para José. Então, muita gente, quando vai pregar sobre José e vai falar do sonho de José, fala de que Deus vai cumprir os seus sonhos, o sonho que você tem. Eu vejo dois erros nesse tipo de pregação. Essas pregações que falam que Deus vai cumprir o teu sonho. Primeiro, o sonho de José não era algo que ele almejava. Ele dormiu e sonhou. Então, eu tenho um sonho de entrar na faculdade. Não, você dormiu e sonhou entrando na faculdade ou você tem o desejo de entrar na faculdade? É diferente, é diferente. Então, não era um desejo de José de estar em uma posição de destaque. Ele dormiu e sonhou com alguma coisa acontecendo. Ele sonhou. E outra coisa foi um sonho que Deus colocou. Será que se você está sonhando com alguma coisa, foi Deus que colocou esse sonho? Você dormiu e sonhou, foi Deus que colocou? Então tem que ter muito cuidado em aplicar o que essa realização dos sonhos de José na nossa vida. Não é porque o sonho eu almejo alguma coisa e isso vai acontecer porque Deus está na minha vida. Não é bem assim. É outra história. Né? Isso já é outra história. Se eu almejo alguma coisa, eu tenho que orar, eu tenho que ver se é da vontade de Deus e tenho que correr atrás. Tem que correr atrás, tem que batalhar e passar no vestibular, vou estudar, vou fazer um cursinho, vou correr atrás disso para alcançar esses meus objetivos e vou colocar na presença de Deus para saber se é ou não da vontade dele. É diferente de eu dormir e sonhar com alguma coisa. Eu conheço gente que dorme, sonha e acontece. Que gente crente, que ora, que está na presença de Deus e ora, sonha, que não assim, não que ele orou querendo alguma coisa, mas ele dormiu e sonhou, da mesma forma que aconteceu com José. Então já é revelação por meio de sonho, é outra história. Então tem que ter muito cuidado com esse negócio de sonho. Não é bem assim, tão simples, eu almejo alguma coisa e da mesma forma que Deus cumpriu em José, vai cumprir na minha vida. Ele contou esse sonho para a sua família. O que aconteceu? Foi odiado por todos. Porque ele estava contando lá que estava juntando feixos, né, os feixes de trigo, e os feixos dos seus irmãos se curvavam diante do feixe dele. Todos se curvavam, né? Então uma figura aqui que ilustra isso. E o feixe também, né, do seu pai e da sua mãe. E teve um outro sonho, né? E assim, é a mesma coisa, os dois sonhos são a mesma coisa. Então às vezes Deus quer falar apenas com você. José não precisava contar esse sonho, ele não precisava falar. Deus ia cumprir os seus propósitos da mesma forma. Então ele não precisava falar, era uma coisa entre José e Deus, acabou. Ele contava e os seus irmãos ficavam com mais ódio dele. José teve um outro sonho, né? Esse outro sonho parecido, contou esse também, que a estrela, né? O sol e a lua
e as estrelas se curvavam, né, diante dele. E também esse sonho, né, despertou ali ódio entre seus irmãos. O seu pai ficava calado e guardava aquilo para si. O seu pai, pela sua experiência, sabia que Deus estava preparando algo maior, mas ficou quieto, ficou quieto. Ele não, talvez essa esperança acabou quando ele descobriu, imaginou e achou que ele tinha morrido. Mas eu acredito que José sabia que Deus estava falando com Jacó, sabia que Deus estava falando com José. Mas os seus irmãos ficaram com ódio por causa disso. Se Deus tem dado algo a você, um sonho, né? Tem dado a você um sonho, guarde-o em seu coração e aguarde, pois no tempo do Senhor se cumprirá. Se você sonhou com alguma coisa, né, ore e peça a direção de Deus. Se talvez é algo para você, guarde. Se é para você, se é para alguém, conte para alguém, mas se é para você, guarde. A crise na cova e da escravidão. Vamos lá, José é vendido como escravo. Vamos entender essa história. José ele vai em encontro dos seus irmãos. Seu pai fala, olha, seus irmãos foram apacentar lá as ovelhas, vai atrás deles. Vai lá, vê como é que eles estão e traga a notícia. Só que era longe, né? A distância de Hebrom até Dotã dá 100 quilômetros. A gente vê aqui no mapa a lista vermelha, né? De Hebrom a Siquém, depois de Siquém a Dotã. Eles estavam em Siquém. Quando chegou em Siquém, não encontrou o homem, falou que ele não estava lá, estava em Dotã. Dotã era perto de Siquém, ele foi andando. Então, uma distância de 100 quilômetros. Se ele foi com alguém, eu acho que não foi, acho que ele foi sozinho. Foi andando, foi a camelo, não sei, a Bíblia não diz. Mas que ele percorreu essa distância grande, chegou lá, em Dotã tem a lista verde aí que é o caminho para o Egito. Quando ele chegou, eles já falaram, lá vem o sonhador, o que faremos com ele? E aí falaram, vamos matá-lo, né? Vamos matar. Só que Rúben não deixou, né? Os irmãos de José, eles tinham uma mente maligna, perversa e maligna. Eles tinham essa mente. Só que o mais velho, ele tinha uma certa responsabilidade, que era Rúben. Então Rúben, né, era o mais velho e não deixou matá-lo. Ele teve uma ideia, né? Vamos lançar em uma cova. A ideia de Rúben era depois retirar ele da cova e levar de volta para o seu pai. Porque ele era o mais velho, ele era o responsável, ele sabia o peso da responsabilidade de ser o filho mais velho. Ele não queria matar José. Então jogou lá numa cova. Depois Rúben saiu para algum lugar e Judá teve uma outra ideia, né? Vamos vendê-lo como escravo. Então estava passando ali uma caravana de ismaelitas. O Ismael, né, também era filho de Abraão, né? Então eram primos, né? Eram primos, mas aí já estava meio distante, meio longe, se tornou um outro povo. Eles viajavam, eram comerciantes, vendiam joias, vendia tapete, túnica e vendia escravo também. Eles compravam e vendiam escravos. Então ele comprou José, eles compraram, né, José como escravo. E os irmãos de José pegaram esse dinheiro e foram embora. E José foi vendido como escravo, levado para o Egito. E surgiu uma questão: o que contar para Jacó? Já que Jacó amava tanto José e estava esperando José voltar. Eles tiveram uma ideia brilhante, vamos dizer assim. Mataram lá um carneiro, pegaram o sangue do carneiro, passaram na túnica e falaram, vamos levar, apresentar para o nosso pai e dizer que um bicho comeu ele. Ou simplesmente apresentar e Jacó automaticamente vai deduzir isso. E foi o que eles fizeram. Quando apresentaram a túnica a Jacó, diz o seguinte, a Bíblia diz o seguinte, e conheceu-a e disse, é a túnica de meu filho, uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho muitos dias. Eles não precisaram fazer nada, só apresentaram a túnica. E ele deduziu, é a túnica do meu filho, foi morto. Meu filho está morto. Então o filho que ele mais amava, o filho que ele dava tudo, morreu. Acabou. Para Jacó, a vida dele acabou aqui. Acabou. E ele sofreu muito. Ele falou, eu vou para minha cova, eu vou morrer sofrendo com isso. Eu vou morrer chorando. Imagina o que os irmãos de José pensaram nesse momento, né? Eu fico imaginando o que passou na cabeça deles em ver o pai deles nessa situação. José na casa de Potifar. José
ele foi comprado por um oficial de Faraó, chamado Potifar. Esse oficial era um homem provavelmente muito rico e ele foi comprado como escravo. Mas lá Deus abençoou ele, né? Deus abençoou, né? O Deus que estava com José na cova também estava no Egito, né? Deus não deixou ele morrer lá naquela cova, que era um poço sem água, e não deixou também ele perecer no Egito ou ficar largado de qualquer forma no Egito, vendido como escravo para trabalhar no pesado. Não, ele foi trabalhar numa casa de um homem rico e ele trabalhou como administrador. Olha só, Gênesis 39, 4. Agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Tudo que Potifar tinha era José que tomava de conta. Tudo, tudo. Ele era o chefe da casa. Então José foi abençoado por Deus na casa de Potifar. A Bíblia diz que Potifar foi abençoado por causa de José. Pelo fato de Deus estar com José, até as coisas de Potifar aumentaram. Quando tem um crente trabalhando em alguma empresa, em algum lugar, e esse crente é fiel a Deus, é dizimista, é abençoado, aquele lugar que ele trabalha também é abençoado. A loja vende mais, sabe, o dinheiro entra mais. As bênçãos de Deus vêm também sobre aquela família, aquela casa ou aquela empresa que aquele crente está trabalhando. Foi isso que aconteceu na casa de Potifar, né? José era um homem de Deus, era abençoado e Potifar foi abençoado por causa de José. Ele prosperou na casa de Potifar, prosperou. E nós temos aqui um exemplo de superação. Ele estava longe da sua família, foi vendido como escravo. Imagina você, longe da família, vendido como escravo. Mas em momento algum você vê José murmurando. Em momento algum você vê José falando mal, reclamando, dizendo que Deus não está com ele. Isso chama-se o quê? Fé em Deus. Ele tinha fé em Deus. Ele acreditava em Deus. A gente vê José falando o tempo todo de Deus. Quando ele revelava um sonho, ele falava, é Deus que revela. Quando ele não se deitou com a mulher de Potifar, ele falou, eu não posso pecar contra o meu Deus. Então ele estava lembrando de Deus o tempo todo. Ele é um exemplo de superação, mas ele tinha o quê? Fé em Deus. Olha só o que acontece na casa de Potifar. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou, venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou nos meus cuidados. Como é que eu vou fazer isso contigo? Como que eu vou para a cama contigo se tudo que ele tem ele deixou na minha mão? Tudo que ele tem ele deixou para eu tomar de conta. Ele se recusou. Ele falou, eu não vou fazer isso. E além do mais, se a gente continuar a leitura, ele vai falar, eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu não posso fazer isso contra Deus, porque eu sou um servo de Deus. Ele tinha fé em Deus. Ele escapou da tentação, ele fugiu. Mas como nós conhecemos a história, a mulher de Potifar ficou com a roupa dele nas mãos, gritou, aí os empregados vieram, ela falou que José tentou atacar ela e ela gritou e ele saiu correndo. E ela ficou com as roupas lá na mão para provar isso. Potifar acreditou nessa versão da conversa, nem quis saber a versão de José e mandou ele para a prisão. Então ele escapou da tentação, mas foi para a prisão. Muita gente podia reclamar assim, mas Senhor, eu fui fiel, eu não pequei, olha só o que aconteceu comigo. Olha, eu fui fiel, eu não roubei, eu não desviei aquele dinheiro e hoje eu estou passando necessidade. Se eu tivesse desviado o dinheiro, hoje eu estava de boa. Se eu tivesse dado aquele golpe, hoje eu estava tranquilo. Muita gente pensa assim, porque eu fui honesto. Se eu não tivesse sido honesto, hoje eu estava bem. Olha só a vida de José. Já pensou se José se deita com essa mulher? Ele deita com essa mulher, o que ia acontecer com ele? O que ia acontecer na vida dele? Ele ia ficar de boa, talvez Potifar nunca ia descobrir. Ele ia falar, não, estou de boa, estou tomando conta do dinheiro do chefe, pega um pouquinho para mim de vez em quando, fico com a mulher dele e tá tranquilo. José ia passar o resto da vida dele na casa de Potifar, se Potifar não descobrisse isso, ia ficar lá, ia morrer e acabou, não ia ter mais nada.
Mas ele foi fiel, ele resistiu à tentação. De início pareceu algo ruim ir para a prisão, mas foi na prisão que ele foi exaltado. Foi a partir da prisão que ele foi ter encontro com Faraó. E a gente sabe o desfecho da história, vou falar aqui nessa aula, mas todo mundo sabe que no final ele vira governador. José nunca seria governador se ele tivesse deitado com essa mulher, se ele tivesse cedido à tentação. A gente tem que entender que muitas vezes parece fácil, é a facilidade, é um dinheiro fácil, é uma maneira mais simples de conquistar alguma coisa ali, dando um golpe, roubando, pecando, traindo, mentindo, e a gente acha que está bem. Só que quantas vezes nós perdemos alguma coisa por causa disso? Quantas vezes? Será que naquela vez que você mentiu, se você tivesse falado a verdade, será que você estaria onde você está hoje? Aquela vez que você traiu, ou aquela vez que você desviou aquele dinheiro, ou aquela vez que você cometeu esse ou aquele pequeno delito, será que se você não tivesse cometido, tua vida não estaria diferente? Será que Deus não tinha um plano maior na sua vida? A gente tem que parar para pensar nisso. Talvez Deus tenha um plano maior na nossa vida. E ele vai cumprir esse plano, mesmo que a situação atual não seja tão boa, mesmo que a situação atual não pareça uma situação boa. Será que estar na prisão, lá no Egito, parecia algo bom para José? Não. Do ponto de vista dele, talvez ele ia ficar o resto da vida ali. Do ponto de vista dele, talvez ele ia perecer naquela prisão. Mas Deus tinha um plano na vida dele. Ele não sabia. Eu não sei, você não sabe. Nós não sabemos quais são os planos de Deus para a nossa vida, mas que eles vão se cumprir, isso pode ter certeza que sim. Sabedoria para administrar na crise. José é abençoado por Deus na prisão. Olha só, José sabia que Deus tinha um propósito maior na sua vida. Como que Deus ia cumprir? Ele não sabia como que Deus ia cumprir, o que ia acontecer, mas aqueles sonhos que ele tinha não era à toa. Deus tinha um plano na sua vida e ele tinha fé nisso. Gênesis 39, 23, tem uma coisa interessante aqui. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. O carcereiro pegou José e falou: José, tu vai me ajudar na cadeia, tu vai tomar conta aqui, tu vai administrar aqui. Então tinha gente presa de tudo quanto é tipo lá, ele aprendeu a mexer com gente, ele aprendeu a trabalhar com pessoas. Ele não fugia porque ele sabia que se ele tentasse fugir, talvez ele seria morto, mas também porque ele era temente a Deus. Ele sabia, não, eu estou lá, eu estou aqui na prisão, eu vou continuar aqui, ponto final. Ele não tinha o que fazer, mas ele ajudava o carcereiro, ele trabalhava na cadeia, então ele conquistou a confiança do carcereiro. Até na prisão ele foi abençoado. Aqui diz que o Senhor lhe concedia bom êxito em tudo que realizava, tudo. O crente ele tem que ser assim, tudo que ele faz tem que ser bem feito. Eu fico triste com alguns crentes que trabalham em algum lugar que é o pior funcionário. Se ele estuda na faculdade, é o pior aluno. É triste isso. É o pior de todo lugar. Parece que o crente... Eu sou professor de universidade e eu já tive alunos que se diziam crentes e eram os piores alunos. Então, para mim, não é crente. O crente ele tem que ser o melhor aluno, ele tem que ser o melhor funcionário, ele tem que ter bom êxito em tudo que ele realiza. Porque Deus está na vida dele. Acabou. Ele tem que ter bom êxito. Você não precisa ser uma pessoa rica, porque eu sou crente, eu tenho que ser rico. Mas pelo menos o que você faz tem que ser bem feito. O que você faz tem que mostrar que Deus está na tua vida. Como que você vai falar que Deus está na tua vida se o seu trabalho é mal feito, se tudo que você faz é mal feito? Temos que começar a prestar atenção nisso. Continuando, José e os 2 oficiais de Faraó. Aqui acontece algo interessante na vida de José. Lá na prisão ele encontra com o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. A revista e algumas bíblias colocam lá copeiro mor e padeiro mor. Eu não gosto muito disso porque é uma linguagem antiga. Ele era chefe. Então o copeiro mor era o chefe dos copeiros e o padeiro mor era o chefe dos padeiros. Logo, eles foram presos depois que José estava lá. Só que um dia José prestou atenção que eles estavam tristes, eles estavam cabisbaixos, talvez eram amigos de José lá dentro. E José perguntou: o que é que vocês têm? Ele falou: cada um aqui, eu tive um sonho, Primeiro o copeiro fala: eu tive um sonho. Então diga qual é o teu sonho. E ele conta o sonho dele, que ele viu uma vinha, a vinha tinha 3 ramos e aí produziu
produziu ali a uva e ele pegou aquela uva, espremia aquela uva no copo de Faraó e Faraó bebia. Aí José falou, olha, dentro de 3 dias, os 3 ramos significa 3 dias, e dentro de 3 dias o Faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como eu costumava fazer quando era seu copeiro. Gênesis 40, 13. Olha só a interpretação dele. É uma interpretação boa, uma interpretação maravilhosa, né? Ele vai ser solto, vai voltar a servir Faraó. Ele ficou feliz. Aí o padeiro falou, eu também tive um sonho, eu também sonhei, todo feliz achando que, né, ia se dar bem do mesmo jeito. Eu sonhei que tinha 3 cestos de pão na minha cabeça e as aves, né, tinham o pão que Faraó comia, os doces, tudo, as iguarias lá do Faraó. E as aves vinham e comiam desse pão nesse cesto. Aí José falou, olha, dentro de 3 dias o Faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Gênesis 40, 19. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Ele já ficou preocupado. Isso não vai se cumprir, talvez até pensou, né? Em 3 dias houve o aniversário de Faraó e aconteceu o que ele falou. Aconteceu que o padeiro foi morto e o copeiro foi restaurado, né? Voltou à sua função original. Por causa, talvez, do seu aniversário, ele precisava que a festa fosse bem feita. E o melhor copeiro estava lá. Só que o padeiro, não sei por qual motivo, talvez ele tinha que sacrificar alguém no dia do seu aniversário e foi escolhido o padeiro. E o que importa aqui é que o sonho que eles tiveram, José interpretou e aconteceu. Isso ficou marcado. Só que José falou para o copeiro, lembra de mim lá fora. Lembra, só que ele não lembrou, ele esqueceu. Então a gente vai ver a próxima parte da história, que é da prisão ao palácio de Faraó, como que isso aconteceu. Os sonhos de Faraó. Faraó teve 2 sonhos. Ele sonhou no sonho das vacas magras com as vacas gordas, né? Ele falou que viu, né, vacas magras muito bonitas e vacas gordas, e estava na beira da praia e via essas vacas, só que a vaca magra comia a vaca gorda e continuava magra. Isso perturbou ele, né? E depois ele sonhou com as espigas mirradas, né? As espigas que não produziram bem, as espigas graúdas, e as magras e as mirradas comiam as graúdas, né? E continuava mirrada, né? Continuava fraca, do mesmo jeito. Ele chamou pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos sábios do Egito e lhe contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Nenhum mago, Gênesis 41, 8 aí, nenhum mago, nenhum sábio conseguiu interpretar o sonho. E Faraó tinha, né, os egípcios tinham a ideia de que todo sonho de fato tinha uma interpretação. Todo sonho tinha um significado real. E o pessoal tinha que interpretar. Mas eles não sabiam interpretar. O copeiro lembrou-se de José. Olha só, o copeiro, ele passou 2 anos, esqueceu, simplesmente esqueceu. José interpretou o sonho, ele foi liberado e tchau. Nunca mais lembrou de José. Só que nesse dia ele lembrou, ele falou, olha, Faraó, tem um homem lá, um hebreu lá na prisão, que ele interpreta sonhos. Aconteceu, eu sonhei assim, o padeiro sonhou do outro jeito, e aconteceu do jeito que ele interpretou, e falou, chama ele. Então, Gênesis 41, 14, o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Então, assim, ele estava todo sujo, barbudo lá na prisão, tirou a barba, né, limpou. Os egípcios não gostavam muito de cabelo, né, eles eram carecas justamente porque eles não gostavam de cabelo. Tem muita essa história, essa cultura deles lá, se você pesquisar e vai entender um pouco disso. Eles não gostavam, então ele tirou a barba, vestiu uma roupa limpa e se apresentou diante de Faraó. E aqui começa, né, a virada de fato na vida de José. O momento tão esperado, que talvez nem ele sabia o que ia acontecer, mas Deus estava ali arquitetando tudo. Ele chegou humildemente, interpretou o sonho. Ele falou, olha, são 7 anos de muita fartura que estão por vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Gênesis 41, 29 e 30. A gente vê o seguinte, ele interpreta o sonho assim,
o sonho é o mesmo. Não são dois sonhos diferentes, é o mesmo sonho. Só é duplicado porque Deus se apressa em fazer. E quando a vaca magra, né, come a vaca gorda e continua magra, é porque justamente isso. Quando chegar a fome vai ser tão grande, que ninguém vai se lembrar do tempo de fartura. E você tem, Faraó, que arrumar alguém. Esse alguém vai administrar tudo, vai juntar comida durante 7 anos no tempo de fartura, para que na época que chega a seca, nós tenhamos aqui um estoque grande de comida e o povo não pereça de fome. Faraó falou assim, olha, e disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Tem algum homem como você que tem? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Olha só, Deus deu sabedoria para José. Foi uma sabedoria tão grande, que o próprio Faraó falou, não tem ninguém mais sábio do que tu. Porque a tua sabedoria vem de Deus. E ele tinha o quê? O Espírito Santo na sua vida. O próprio Faraó reconheceu que José tinha o Espírito Santo. Você tem o Espírito de Deus, o Espírito do Divino. Você tem o Espírito Santo. Foi isso que o próprio Faraó. Às vezes, irmão, a gente não sabe, mas o ímpio vai ter que reconhecer. Vai chegar um momento que o ímpio vai ter que reconhecer na sua vida que você tem Deus na sua vida, que você tem o Espírito Santo na sua vida. Mas para isso você tem que dar testemunho. Mas para isso você tem que orar, ler a Bíblia, buscar ir na igreja, fazer a obra de Deus e dar testemunho, amar o próximo. Não é só dizer que é crente e pronto. Não, você tem que mostrar que você é crente através do seu testemunho. E aí o ímpio vai entender. O ímpio vai ver que Deus de fato está na sua vida, da mesma forma que Faraó viu isso na vida de José. Então a gente vê aqui o desfecho da história, não da história completa, né? Aqui que começa mesmo aqui a história, mas é interessante que antes ele era apenas um sonhador, agora um governador. Um homem que era um jovem de apenas 17 anos, odiado pelos irmãos, amado apenas pelo seu pai e que tinha alguns sonhos. Sonhos não de desejos, mas sonhos que ele sonhou e não sabia o que significava. Um sonhador, como era chamado pelos seus irmãos. Agora, um governador com 30 anos de idade, 13 anos depois. Ele tinha 17 anos quando saiu, lá em busca dos seus irmãos, e agora, governador com 30 anos de idade. Abaixo do Faraó era ele. Ninguém mandava mais. Tinha Faraó, depois José. O que José precisava saber para governar bem? Vamos entender o motivo de tudo isso. Se Deus queria fazer José governador do Egito, por que Deus não fez logo direto? Por que Deus não falou assim, ó José, tu vai lá e se torna governador do Egito? Pronto, acabou. Se Deus quisesse fazer, Deus faria isso? Faria. Deus arquitetava tudo de forma que José direto virasse já governador do Egito. Mas, olha só, ele precisava entender, saber de finanças. Ele morava lá com a sua família, era um jovem, não tinha muita coisa para administrar. Eles não mexiam com muito dinheiro. Já no Egito, mexia com dinheiro. Ele aprendeu na casa de Potifar, administrando as coisas de Potifar. Ele, como governador, ele tinha que mexer com dinheiro, porque ele comprou todas as terras. A Bíblia diz que ele comprou todas as terras do Egito, plantou, juntou tanto trigo que os números não dava mais para contar. Eles tinham um sistema de numeração na época que acabou, não tinha mais número para contar. Eles tinham que inventar novos números. Então isso foi o quê? Finanças que ele aprendeu na casa de Potifar. Precisava saber a língua dos egípcios. Os egípcios falavam uma língua diferente da língua deles. Era totalmente diferente, uma escrita totalmente diferente. Aprendeu também na casa de Potifar. Se você ler lá na frente, quando ele conversava com seus irmãos, que seus irmãos vieram comprar trigo, ele diz que ele entendia o que os seus irmãos estavam falando, mas ele usava um intérprete. O intérprete falava com seus irmãos. Então, assim, ele colocava o intérprete de fachada. Mostra que a língua, de fato, era diferente. E os seus irmãos não sabiam. Já pensou se ele nunca tivesse ido para o Egito, vendido como escravo, trabalhado na casa de Potifar? Como que ele ia aprender a falar a língua dos egípcios? Como que ele ia ser um governador sem saber a língua dos egípcios? Não tinha como. Então foi necessário ele ir para a casa de Potifar, ser vendido como escravo. Precisava saber administrar pessoas, aprendeu na prisão. Na prisão, ele tomava conta da prisão, ele administrava o pior tipo de gente que tem, que é preso, né? Pior tipo de gente. E
agora, como governador, ele vai ter que administrar, né, pessoas que estão ali ao serviço de Faraó. Muita gente, não é fácil administrar pessoas, né? Quem é pastor sabe disso. Pastor que está administrando crentes já tem dificuldades. Imagina o cara que trabalha lá na prisão, né, que administra preso, né? Então José, ele aprendeu a administrar pessoas. Esses aprendizados que ele teve foram realmente necessários, né? As dificuldades estavam preparando José para o futuro como governador. Então José estava sendo treinado, preparado para chegar lá e ser governador. A gente fica, coitado de José, foi vendido como escravo, foi preso. Não, irmãos, Deus estava treinando ele. Deus estava preparando ele para isso. O que aprendemos com a vida de José? Os sofrimentos nos ensinam a lidar com as circunstâncias adversas. Toda vez que a gente sofre, a gente está aprendendo alguma coisa. Então você não está sofrendo, Deus está lhe preparando para algo maior. Entenda isso, entenda a sua dificuldade, entenda a sua crise como sendo Deus lhe preparando para que você possa vencer, para que você possa alcançar algo que nem mesmo você imagina. José foi a mesma coisa. José, ele não sabia o que ia acontecer, ele não sabia do futuro, mesmo assim, ele passou por tudo calado, sem murmurar, porque Deus estava preparando ele para algo maior. E chegou de fato, e não foi qualquer coisa, foi ser governador da maior nação que existia naquela época. Ele só não foi rei naquela nação porque não podia, né? Porque não tinha como, era sucessão, né? O rei lá era Faraó e era o filho de Faraó que herdava o trono. Mas ele chegou no mais alto cargo que alguém poderia chegar na maior nação da época. Isso, né, simplesmente passando por provações e dificuldades. Conclusão: todas as dificuldades pelas quais passamos quando estamos no plano divino são para nos ensinar. Aprenda alguma coisa com o que você está passando. É financeiro? Estude sobre finança. Anote as coisas que você gasta. Aprenda a saber calcular juro de empréstimo. Aprenda juro de cartão de crédito. Aprenda a juntar milhas. Aprenda a economizar. Sabe? Aprenda a saber o restaurante mais barato. Você vai aprender um monte de coisa. A dificuldade financeira nos ensina alguma coisa. É dificuldade no casamento, é crise no casamento. Aprenda a respeitar, aprenda a ceder no momento certo. Enfim, você vai aprender alguma coisa. Toda crise vai lhe ensinar alguma coisa. Procure saber o que você tem que aprender. Procure, pare e pense, anote, escreva, estou passando por isso, por aquilo. O que eu posso aprender aqui? Porque aí quando você terminar essa crise, você nunca mais vai passar por ela, porque você já aprendeu. Tem uma lição nova e você vai alcançar muito maior lá na frente. José não se esqueceu de que Deus estava com ele, não só nas humilhações, mas também quando exaltado diante dos homens. O tempo todo ele estava na mente que Deus estava com ele. Não é só porque ele estava passando por humilhações, dificuldades, que ele estava lá confiando em Deus. Depois que ele chegou como governador, ele continuou confiando em Deus. E Deus que deu sabedoria para ele governar o Egito. Foi Deus que deu sabedoria para ele fazer o que ele fez, o trabalho que ele fez. Então é isso, não se esqueça de Deus. Confia que Deus está contigo. Seja na humilhação, seja na exaltação, não importa. Deus está contigo a todo momento. Então é isso. Termino aqui a lição. Aqui tem as perguntas respondidas e bibliografia recomendada caso você queira enriquecer mais o seu conhecimento. Compre alguns livros. Eu sempre recomendo você comprar algum livro para que você possa aí enriquecer o seu conhecimento nessa área. E se você for professor, melhor ainda. Fique por dentro do conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Acesse ebdenfoco.com. Baixe o slide, use na sua igreja e depois você me conta. Me diga aí o que você achou. Curta a página no Facebook, se inscreva no canal no YouTube, coloque um comentário aí na página de downloads, mande um e-mail dizendo o que você está achando desse trabalho, o que você está achando dos vídeos, do slide, se você usa o slide ou não. Dê alguma sugestão, fique à vontade. Fico por aqui e até semana que vem.